Mas sabe o que é interessante? É que nesta hora, quando vem uma série de dúvidas sobre a nossa alma, o Senhor trabalha o nosso coração de uma maneira diferente. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que quando ele entra nesse contexto, ele vai dizer o que está no versículo 8: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Ver para viver ou crer para viver? E nessa hora, nesse grande contraste entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu creio, onde parece ser uma grande incógnita, é outro momento em que eu preciso colocar a minha fé novamente em operação. E olha só o que vai acontecer. Essa expressão aqui, ela tem a ver com aquilo que estava plantado ao redor do tabernáculo. Sabe o que estava plantado ao redor do tabernáculo? Oliveiras. E quando Davi esteve lá, ele olhou para aquelas oliveiras e disse: sabe, eu sou como uma daquelas oliveiras, plantada no entorno da casa de Deus. E a oliveira, ela vive por muitos anos e continua dando frutos. Até na sua velhice, ela dá frutos. E é disso que ele está dizendo: Senhor, ainda que eu esteja vendo a língua fraudulenta, ainda que eu esteja vendo os poderosos fazendo coisas que não valem a pena, ainda que eu não tenha todas as respostas, eu continuarei plantado na casa do Senhor, porque o Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha vitória. E eu vou permanecer. E aí, Deus vai colocando na mão de Davi algumas pequenas coisas que são um pequeno sinal e uma materialização do que ele ainda ia fazer, que ele não podia ver ainda naquele momento, por isso ele precisava crer. Quando ele tinha estado lá naquela cidade de Nob, ele procurou os sacerdotes e disse assim aos sacerdotes: você tem alguma espada aí? Você tem por acaso alguma espada? E olha que coisa tremenda. Os sacerdotes vão dizer para ele assim: olha, Davi, nós somos sacerdotes, não tem espada aqui, exceto uma. E essa espada, na verdade, ela está aqui para o louvor de Deus. Sabe que espada é essa? É a espada do gigante Golias que você derrotou na batalha. E agora essa espada que tem aqui, ele é um memorial. E aí então, ele diz: então me dá a espada. Falou: tudo bem, leva a espada, afinal de contas, você que ganhou essa espada, leva. E aí eu fico pensando, o que é que Deus estava falando para Davi? Saul ainda estava vivo, continuava um déspota, continuava mal intencionado, continuava com uma língua fraudulenta, mas ele tinha decidido: eu sou a oliveira plantada. E ele está na mão agora com uma espada, não qualquer espada, aquela espada. E sabe o que Deus está falando para ele? Ele está dizendo assim: Davi, eu continuo sendo a tua vitória. Você não viu ainda, mas eu vou fazer. Eu sou o mesmo que derrubou o gigante, e eu vou continuar a ser o mesmo para sempre, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e habito no meio desse povo que crê em mim e confia em mim. Mas ele não estava apenas com a espada na mão. Ele disse assim: eu estou com fome, não comi nada. Estou aqui, não é? Com fome, não comi nada. Você tem alguma comida? E aí os sacerdotes disseram assim: olha, eu não tenho nada que não tenha sido consagrado.
porque os sacerdotes comiam a comida que vinha do altar, ou seja, se você oferecia um sacrifício, aquela parte do sacrifício era para ele. Ele disse assim: olha, o que eu tenho aqui são os pães que são oferecidos ao Senhor. Esse pão, ele era trocado todo dia. Então, um pão fresquinho era colocado diante do altar e se pegava o pão amanhecido, e esse era o que o sacerdote comia, o pão amanhecido. Ele disse: o pão que eu tenho é o pão da mesa do Senhor. E ele disse: ótimo, me dá o pão da mesa do Senhor. E ele vai sair com aquele pão, e vai comer aquele pão, e sabe o que Deus está falando para ele? Não somente a espada, porque eu sou a tua vitória, mas ainda que você esteja sozinho, e ainda que você se sinta perdido, eu sou o teu sustento, porque da minha mesa vem o alimento para a tua vida todos os dias. Olha que coisa tremenda o contraste, um rei todo-poderoso, rico, influente, capaz, e um homem fugindo. E Deus está dizendo: pode confiar em mim, porque eu sou o teu Senhor, a minha espada está na tua mão, e o meu pão está contigo, eu sou o teu sustento. E sabe, não para aí. Quando acontece toda essa tragédia, foge um sacerdote, um só, Aimeleque. E quando Aimeleque foge, ele leva junto a estola sacerdotal. E a estola sacerdotal tinha duas pedras, o Urim e o Tumim. E quando eles oravam ao Senhor, e eles pediam a Deus uma resposta, o sacerdote era capaz de ouvir a voz de Deus usando as pedras, o Urim e o Tumim, o sim ou o não de Deus. E a partir daquele instante, quando ele acolhe Aimeleque, porque Aimeleque começa a fugir de Saul, ele chega lá com a estola, e você vai começar a ver que muda a história começa a mudar, a partir do capítulo 23, 24 e assim por diante, porque dali em diante Davi começa a dizer: Senhor, vou para essa batalha, e Aimeleque dizia: o Senhor está mandando você ir, você vai ser vitorioso, e ele era vitorioso. E ele dizia: não vai agora, porque o Senhor disse que não é a hora, porque o Senhor passava a ser a orientação e a sabedoria para cada momento da sua vida. Há um grande contraste aqui, o meu poder e o poder de Deus, os meus recursos ou os recursos de Deus. Mas os recursos de Deus vão pedir de mim e de você fé. Nem sempre você vai enxergar tudo bonito e arrumado. Às vezes você só vai ter um símbolo, uma espada, um pão, uma oliveira, a palavra de Deus na tua vida, que sempre vai te pedir fé. Mas o bonito é que quando a gente é capaz de viver essa experiência, nós vamos ter não apenas a nossa vida marcada com esses pequenos sinais, mas elas serão uma seta indicativa e um convite a que confiemos na sua misericórdia, porque um dia veremos o que Deus vai fazer. Por isso sempre Deus vai pedir para a gente decidir entre ouvir a voz de Deus e obedecer incondicionalmente, como Davi estava tentando fazer, ou tentar flexibilizar aquilo que Deus está falando para achar um caminho politicamente correto. Davi escolheu fazer exatamente a vontade de Deus. Por isso o final da história, que não está aqui nesse salmo, é linda, porque Davi se torna rei de Israel. E quando ninguém imaginava que esse homem sozinho podia ser rei, Deus o fez. E termina esse salmo, e eu vou concluir com isso, nos versículos 5 e 9, onde diz assim: também Deus o destruirá para sempre, e ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. E o verso 9: sempre te louvarei, porque assim o fizeste, e na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. O último contraste tem a ver com o final da história. Esse final da história
precisa sempre de uma decisão. Se eu vou construir o meu futuro, se eu vou usar todos os recursos que estejam diante de mim para alcançá-lo, porque eu tenho esse poder. Mas lembra que um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do justo juiz, que fará justiça, mesmo quando penso que não existe justiça nessa terra. Eu acho incrível porque o símbolo da justiça era o rei. E sabe por que Saul fez o que fez? Porque ele achava que ele era a justiça e que ele não devia satisfação para mais ninguém. Mas todos nós vamos ter que nos deparar com o justo juiz um dia, o Todo-Poderoso. E quando nos falta temor do Senhor, a gente tira da mente a necessidade desse encontro com Deus que vai se fazer um dia. Mas aqui o contraste vai para o outro lado. E Davi no verso 9 vai dizer: eu decido confiar no Senhor e fazer da minha vida um instrumento do louvor, simplesmente porque eu verei os atos da justiça de Deus, porque eu estarei com os fiéis de todos os tempos. É por isso que lá em Hebreus 11 vai falar de uma grande, 11 e 12 vai falar de uma grande nuvem de testemunhas que estão diante do Senhor, que representam aqueles que viveram pela fé, porque eu vou desfrutar de uma bondade de Deus que me acompanha a cada dia. Mas hoje, eu só tenho a minha fé, uma espada, um pão e uma estola sacerdotal. E aquele homem poderoso continua tendo um exército, dinheiro, influência. Como é que eu vou enfrentá-lo? E aí a gente tem que recordar o que a palavra de Deus ensina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita nisso? Tem momentos na minha vida que eu só tenho uma espada, enquanto outros parecem ter um exército. Na sua também não é assim? Tem momentos na minha vida que eu estou comendo o pão amanhecido, mas graças a Deus veio da mesa do Senhor, enquanto alguns estão comendo o seu banquete. Há momentos da minha vida em que parece que todos os conselheiros vão embora, porque parece que eu estou doente, e que a doença é contagiosa. Se chegar perto de mim, você já parou para pensar que os antigos soldados de Davi, todos eles ficaram no quartel? Nenhum deles seguiu Davi. Sabe quem vai seguir Davi? Ele vai encontrar 400 homens numa caverna chamada Caverna de Adulão. Os homens desesperançados da terra. E ele se torna um símbolo da esperança de Deus para eles. Homens que podiam ver que havia um déspota naquela terra, chamado Saul, que diziam: Deus, quando o Senhor vai trazer sobre nós liberdade? Nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, porque muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos pedir passos de fé. Todas as grandes vitórias que Deus já me deu, elas não estavam construídas visivelmente. Algumas vezes parecia uma grande loucura. Todas as grandes decisões que eu tive que tomar, nem sempre foram dos melhores conselhos que eu recebi. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava considerando o convite para vir para cá,
e fui conversar com uma pessoa que era meu conselheiro a vida toda. E aquela pessoa disse: não, não vai para lá não. Esse povo é frio, complicado. Você vai sofrer muito lá. E quando eu fui perguntar para Deus, falou: eu te quero lá. E eu tinha que tomar uma decisão. E eu sempre gostei de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Não tem melhor lugar na face da terra do que no centro da vontade de Deus. Davi estava só com uma espada, com um pão amanhecido, e com um sacerdote que tinha sobrado com a estola sacerdotal. E foi com isso que Deus fez a vitória de Davi. Quando ele enfrentou o gigante, ele só tinha 5 pedrinhas e uma funda. E foi mais do que suficiente. A gente não vive por aquilo que a gente vê, não é por prós e contras. Não é porque a racionalidade nos ensina isso ou aquilo, ainda que a gente precise de todas essas ferramentas. Mas se você é um servo de Deus, você tem que viver pela palavra de Deus na tua vida, pelo teu compromisso com o Senhor. As tuas decisões precisam ser tomadas de joelhos na presença de Deus. E às vezes, queridos, você não vai enxergar muita coisa não. E olha, se você imagina que você vai ter apoio, vai ter muita gente batendo em retirada na sua volta. Mas você nunca vai estar sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso vai estar ao seu lado. E se Ele é por nós, acabou. Nem todo dinheiro, nem toda influência, nem toda sagacidade, nem toda articulação política foi capaz de deter um jovem que se decidiu temer ao Senhor. Nessa noite eu queria orar com pessoas que hoje o Senhor quer que tomem uma decisão. Nós somos treinados nessa vida a viver pela vista, por aquilo que a gente apalpa, por aquilo que a gente contabiliza, por aquilo que a gente granjeia. Mas o Senhor nos convida a viver de um modo diferente. Ainda que eu tenha coisas para palpar, para ver, para considerar, eu vou olhar para cima, Senhor, e Tu has de ser o meu Deus. Eu quero estar plantado na casa do Senhor. Uma planta não sai do lugar, as raízes não permitem. E o que Davi estava dizendo é: eu quero ser essa oliveira que tem as suas raízes profundas na terra santa de Deus, no compromisso com o Senhor. Talvez você na sua vida tenha passado por tantas situações, e a gente aprende com esses modelos. Você é um grande articulador. O Senhor olha para você e diz assim: não é pela articulação política que você vai ganhar alguma coisa, não, viu, filho? É pelo meu poder, porque se for preciso encher com o Espírito, eu vou encher. E mesmo quando parece que eu não estou fazendo nada, eu te dei a minha espada. E aí a gente tem que tomar decisões. Senhor, eu creio no que o Senhor fará. E nessa noite eu queria convidar pessoas que querem dar passos de fé, para colocarem a sua vida na mão de Deus, colocar o seu futuro na mão de Deus, colocar a sua família na mão de Deus, colocar os seus negócios na mão de Deus, colocar a vida inteira na mão de Deus. Ah, mas não é mais, é quem? Quem é o líder que está te dirigindo? O Senhor Todo-Poderoso é o meu líder, vou segui-lo. Se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Eu quero muito orar por você. Quero colocar a tua vida, a tua decisão.
Quero colocar aquilo que você não vê, porque talvez você só tenha o pão amanhecido, mas se veio da mesa do Senhor, pode ter certeza que Ele é sinal do suprimento. Se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo, vem para cá, em nome de Jesus, vem para cá. Decisões, vida quebrada, família, gente que está te oprimindo, vem, porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. E a gente vai trilhar o caminho de Deus do jeito de Deus. Algumas vezes, de modo visível, a gente vai ver o Espírito Santo se derramando. Outras vezes, só espada, só o pão, só as duas pedrinhas, o urim e o tumim. E eu tenho que crer que Deus está usando estas pequenas coisas para indicar o caminho, indicar o próximo passo. E eu vou crer, e eu vou crer, e eu vou crer, e eu vou crer, e eu vou crer. Quando a gente começa a servir a Deus, Deus vai nos dando ministérios. E uma das coisas que vai acontecendo na nossa vida quando Deus nos dá um ministério é medo. Medo. Eu não tenho isso, eu não sou aquilo, eu não posso. Eu quero dizer para você, a obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo de Deus. Ouve a voz do Espírito e segue o Senhor na tua vida. Segue o Senhor da tua vida. E você vai ver as coisas tremendas de Deus acontecendo. Você vai encontrar pessoas que parecem que têm muito mais recursos, inteligência, poder. Você vai dizer, quem sou eu? Não tenho nem quem me indica. Não é isso? Não precisa. Você é servo do Deus Altíssimo. É isso. E a gente vive porque crê. Porque crê. Lembra o que Deus já colocou na tua mão. Talvez uma espada, mas não é uma espada, é a espada. É a espada. Não é qualquer pão, é o pão da mesa do Senhor. Não é qualquer colete, é o colete sacerdotal. E deixa Deus guiar você, dia após dia. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E você vai um dia dar testemunho do que Deus fez. Davi escreveu esse salmo antes do dia do testemunho. Ele só escreveu pela fé. Mas ele vai escrever outros salmos, dando testemunho dos milagres que Deus fez. Agora começa a orar. Você vai orar primeiro. Coloca a tua vida na tua mão. Talvez haja um lugar de contraste, um lugar de conflito. O lugar que te trouxe aqui. Por que você veio aqui? Então coloca diante de Deus. Senhor, eu estou aqui por causa disso. Fala para Ele. Está acontecendo isso na minha vida. Esse é o meu conflito. Esse é o meu medo. Essa é a minha batalha. Talvez você esteja chegando aqui com o coração amargurado, porque você tem um Saul na tua vida. Agora não olha para ele não, olha para o Senhor da tua vida. Senhor, eu vou parar de olhar para ele, para ela, para quem quer que seja. Eu vou olhar para o Senhor, porque o plano do Senhor não se interrompeu ainda na minha vida. E eu vou caminhar por fé. Coloca os teus sonhos e diz, Senhor, me ensina a viver pelos teus projetos e não pelos meus sonhos. E diz, Senhor, eu quero me render-te. E se por acaso você tem sido aquela pessoa que está lutando com Deus o tempo todo, então tem uma palavra que você tem que dizer, Senhor, eu me rendo. Eu declaro que Tu és o dono e Senhor da minha vida. Fala isso para Ele, de toda a sua alma. Senhor Jesus, aqui está a oração do Teu povo. A Tua palavra diz, Senhor, que ela é preciosa nos Teus ouvidos e aos Teus olhos. E eu quero te pedir, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo esses Teus filhinhos.
Ó Pai, marca com a tua graça, que a visitação do Senhor seja algo tão tremendo, tão gostoso, que a gente possa olhar para diante e dizer: eu ainda te louvarei no meio dos teus fiéis, porque o Senhor é bom. Eu ainda te louvarei no meio do teu povo, porque o Senhor é bom. Ainda que hoje esses teus filhinhos não estejam vendo isso, talvez estejam vendo tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, mas Senhor, eu quero te pedir que a espada que o Senhor deu, que o pão que o Senhor trouxe da mesa do Senhor para eles, que a estola, Senhor, que dá orientação, porque é revelação do Senhor, abençoem a vida desses teus filhos, e quando eles saírem daqui, eles possam marchar, perguntando ao Senhor: faço isso, não faço isso? Qual é o próximo passo? E assim como o Senhor foi com Davi naqueles dias, que o Senhor seja com eles, e que venha a bênção do Senhor sobre eles, porque eles decidiram viver, porque creem no Senhor, e assim há de ser, Senhor. Ouve, Pai, a nossa oração, é aquilo que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de vocês. A gente vai terminar o culto assim. Acho que não tem melhor momento para a gente terminar o culto, não é? Quando na presença de Deus a gente fala com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui com a gente, quem sabe aqui na frente, lá no fundo, não sei. Marca um encontro com Jesus todo dia. Marca um encontro. A hora e o lugar são você que marca, você que vai marcar. E deixa o Espírito de Deus falar com você. Lembra daquela estola sacerdotal, sim ou não? Como é que você vai saber se você não marcar um encontro com Ele? Pergunta para Ele: qual é o próximo passo? Você vai descobrir uma coisa tremenda: Deus fala com a gente. E quando Ele falar, presta atenção e vive, porque Ele é a nossa bênção. A estola sacerdotal hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. Então quando você pedir orientação, deixa a palavra de Deus falar com você. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque você está usando uma versão da Bíblia de 350 anos atrás. O português é de 350 anos atrás. Então não sai daqui sem uma Bíblia que você tenha uma linguagem que você entenda, tá? E aqui, onde é que está o nosso pessoal? Aqui? Onde? No ponto de encontro, tá? Então, se você quer uma Bíblia, a igreja vai te dar de presente. Ninguém vai vender essa Bíblia não, tá? Esse é um privilégio para mim te dar a palavra de Deus. Então você sai daqui e passa no ponto de encontro. Do lado da livraria tem um lugar chamado ponto de encontro. Vai lá e pega a sua Bíblia. Eu vim buscar a minha Bíblia. Marca o teu encontro com Deus e deixa Deus falar com você. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele se manifesta, Ele nos abençoa. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor, busca. Você vai ver o que vai acontecer. A bênção não está numa igreja, num pastor, numa montanha, na Terra Santa. A bênção está no Jesus vivo dentro do coração da gente. Clama, busca, e você vai ver o que Ele vai fazer na vida de vocês, tá bom? Agora adore ao Senhor com toda a alegria da sua alma, porque Ele é a sua vitória.